Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar a história de Marie Elizabeth Spagnac. Marie Elizabeth Spagnac, também conhecida como Marlise, era uma jovem que morava em Chico, Califórnia, que desapareceu em 1976 aos 19 anos. Nascida em 20 de junho de 1956, Marie Elizabeth Spagnac tinha 19 anos quando se mudou de Cleveland, Ohio, para Chico, Califórnia, para estar com seu noivo, John Baruta. Ela tinha 7 irmãos e sua irmã a descrevia como uma menina extrovertida e amável que sonhava em ser uma grande atriz. Por cerca de um mês, ela viveu uma existência pacífica em sua nova cidade. Marlise encontrou trabalho como modelo de loja de câmeras e se estabeleceu no apartamento que compartilhou com o noivo John. Mas tudo mudou em 31 de janeiro de 1976. De acordo com uma fonte de notícias da cidade Chico News e Review, Marlise e John entraram em uma briga enquanto estavam em uma feira da cidade. Marlise estava muito brava e decidiu ir a pé para casa, e mesmo que ela ainda não estivesse familiarizada com a cidade. Passaram-se 2 dias e Marlise ainda não havia aparecido em seu apartamento. O noivo dela, John, então decidiu apresentar o relatório de uma pessoa desaparecida. Embora eles tivessem brigado, ele disse à polícia que estava preocupado porque Marlise não tinha levado nenhum de seus pertences, incluindo suas roupas, suas malas ou até mesmo sua escova de dentes. A polícia então acabou considerando brevemente ele como um suspeito deste desaparecimento. Uma pessoa próxima do casal chegou a alegar para a polícia que Marlise queria sair do relacionamento e a mãe de Marlise disse que John havia problemas com drogas e poderia estar drogado na noite em que Marlise desapareceu, mas ele negou e disse que nunca havia a machucado. John foi liberado pela polícia e descartado como suspeito logo após um teste de polígrafo que não comprovou nada que ele pudesse estar envolvido no caso. Com o passar do tempo, o mistério do destino de Marlise se aprofundou porque ninguém mais tinha ideia do que poderia ter acontecido com ela. Até que em 1984, 8 anos depois, quando uma mulher chamada Janice Roker foi à polícia com uma história terrível. Ela disse que queria entregar o seu marido Cameron. Janice conheceu Cameron quando tinha 16 anos em 1973 e se casou com ele 2 anos depois. Ela falou para a polícia que Cameron tinha uma obsessão por escravidão que ela não gostava, então ela concordou que ele poderia adquirir uma garota que não pudesse dizer não para representar suas fantasias. Então Janice Roker diz que ela e seu marido sequestraram Marie Elizabeth em 31 de janeiro de 1976, quando ela voltava para casa, depois de brigar com o namorado. Na rua Mangrove Ave, o casal lhe ofereceu uma carona, mas quando Janice abriu a porta para deixar Marlise sair, Cameron pegou Marlise e a puxou de volta para o carro. Janice disse à polícia que Cameron prendeu uma caixa especialmente feita sobre a cabeça dela, uma caixa de madeira que pesava cerca de 10 quilos com espumas dentro para abafar qualquer tipo de grito que ela pudesse dar, o que tornou difícil dela se mover ou conseguir enxergar o que estava acontecendo e para onde estavam a levando. Eles dirigiram para casa a 60 quilômetros dali até sua casa em Red Bluff, onde Janice alegou que tentou confortar Marlise prometendo a ela que Cameron não a machucaria. Mas foi uma mentira. Naquela noite, Janice disse à polícia que Cameron levou Marlise para um porão que o casal tinha na casa onde as prostitutas de Cameron ficavam, e a suspendeu no teto pelos pulsos. Mas ela não parava de gritar. Ele supostamente então tentou cortar as cordas vocais dela, mas seu plano deu errado. Cameron cortou sua garganta, mas não conseguiu chegar até suas cordas vocais por não saber direito o que estava fazendo. Incapaz de falar, Marlise foi de alguma forma capaz de convencer Cameron a dar-lhe uma caneta e papel e desamarrá-la por tempo suficiente para escrever uma nota que dizia: "E eu lhe darei o que você quiser se você me deixar ir." Mas Cameron não tinha a intenção de libertá-la do seu cativeiro. Janice disse à polícia que Cameron atirou nela 2 vezes no abdômen com uma pistola de pellets, e a estrangulou até a morte. Então, de acordo com o jornal The Line-Up, Janice ajudou Cameron a envolver o corpo em um cobertor. Eles colocaram seu cadáver no carro, saíram da cidade e a enterraram perto do Parque Nacional Vulcânico Lassen. Janice disse mais tarde à polícia que só sabia o nome de Marlise porque tinha visto em sua identidade. Ela ainda contou que o sequestro levou em torno de 10 a 12 horas. O motivo de Janice entregar o marido para a polícia foi que ela tinha medo de Cameron, e também Janice disse que sentia muita culpa acumulada com o que havia ocorrido ao longo dos anos em momentos diferentes, disse o chefe de polícia de Red Bluff na época. A história do apartamento de Elizabeth. Em 2000, o apartamento de Elizabeth foi alugado a uma mulher chamada Jodie Foster. Ela morava lá com sua filha Hannah, de 3 anos. As duas relataram que o apartamento era um lugar bastante estranho.
que tinha um cheiro esquisito e ela não conseguia se sentir tranquila morando lá, mas não conseguia entender o motivo. E aí que começou a acontecer algumas coisas estranhas no local. Jodi disse que algumas coisas mudavam de lugar por conta própria, e sua filha Hannah começou a conversar com alguém que apenas ela conseguia ver. Ela ainda relatou que em uma noite ela e a filha chegaram em casa e o telefone estava fora do gancho, e havia outra parte do telefone no chão da sala. Mas o dia mais difícil para ela foi em uma noite em que ela acordou e a TV estava ligada na sala enquanto ela estava dormindo. Então ela disse que foi até a cozinha e viu que as bocas de seu fogão estavam acesas, e as portas dos armários começaram a bater muito forte. Ela correu com sua filha para um apartamento ao lado, e bateu na porta da sua vizinha. Ela disse que falou com a polícia e a polícia não deu importância para os seus relatos, então ela falou com seus vizinhos sobre os acontecimentos, e foi aí que ela descobriu que a moradora anterior do apartamento era Elizabeth e havia desaparecido. Ela alegava também ter sonhos estranhos com uma garota que estava em um porão com um casal e sonhava frequentemente com os números 35 e 76. Quando ela soube do caso de Marlise, ela entrou em contato com a polícia e contou os sonhos que ela havia tido, os números que ela sonhava, achando que poderia ser algum sinal que ela estava mandando através de seus sonhos. A polícia novamente então não deu importância para o que ela falava, mas alguns anos depois a polícia acabou descobrindo em qual área da rodovia em que Marlise poderia ter sido enterrada seguindo os relatos de Janice. Então eles realmente descobriram que ela poderia ter sido enterrada entre a área 35 e 77 da rodovia, um pouco mais afastado do parque em que Janice havia falado, mas números muito próximos ao que Jodi sonhava. A polícia chegou a entrar em contato com Jodi e informá-la que os seus sonhos de alguma forma estavam corretos. Em 1985 Cameron foi condenado a 104 anos de prisão. Ele nunca foi acusado pela morte de Marlise por não conter provas que ele havia realmente envolvimento no caso. Ele foi acusado apenas pelo crime que cometeu com outra jovem, Colin Stein, em 1977, um ano após o desaparecimento de Marlise, quando sequestrou Colin e manteve em cativeiro dentro de uma caixa por 7 anos, mas felizmente ela conseguiu se salvar e condená-lo. Oficialmente, no entanto, Marie Elizabeth Spagnac continua sendo uma pessoa desaparecida e não uma vítima de assassinato. Apesar do testemunho fornecido por Colin Stein e Janice Walker, seu destino permanece desconhecido. Embora os investigadores nunca tenham conseguido encontrar seu corpo, e Janice Walker nunca tenha sido acusada de nenhum crime por causa de sua cooperação com a polícia, alguns têm certeza de que Marlise foi a primeira vítima de Janice e Cameron. E então o que vocês acharam dessa história? Se tiverem alguma sugestão de casos, comentem aí embaixo. Muito obrigado, pessoal, por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.